Fala, mestre, chamou? Chama lá o Robson, vamos gravar tudo aqui. Ih, mestre, vai dar não. Por quê? Tá todo mundo pronto aqui, só falta ele. Já tem a máquina de fumaça, tá ligado? É que ele tá doidão lá no camarim, senhor. Ai, caralho, chega! Vamos fazer tudo com ele! Fala galera, bem-vindos à nossa segunda Masterclass de animação com inteligência artificial. Bom, primeiro eu gostaria de começar dizendo, cara, vocês são fodas. A quantidade de comentários que o primeiro vídeo recebeu foi absurda, eu tô sem palavras. Muito obrigado a cada um de vocês. Aproveitar também para agradecer o grupo do Facebook IA Inteligência Artificial Brasil, que me deu uma moral lá, deu um espaço para eu postar meu vídeo, já me promoveu lá, especialista do grupo, eu tô já até me sentindo, hein? Tá, o link aqui na descrição, corre lá, tamo junto, brigadão aí. Agora, você já se perguntou como a inteligência artificial pode revolucionar a criação de trailers? Tá a fim de aprender a fazer seu próprio trailer com IA? Então vamos que vamos, bora pro vídeo. Pessoal, para começar o tutorial de hoje, eu vou precisar fazer uma breve explicação sobre engenharia de prompt. O que é um prompt? Em português claro, é o comando que você dá para a inteligência artificial e no caso da imagem, né, ela vai gerar a imagem com base nas informações que você insere nesse prompt. Por isso, existe uma ciência por trás dos prompts. Dominar essa ciência vai garantir com que você consiga produzir a imagem perfeita. Então, a gente vai dividir esse prompt em 8 passos. Que são eles: objeto, câmera, características, ação, cenário, resolução, luz e cores. Mostrando de forma prática aqui, eu vou preparar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Isso significa que você está realmente interessado em aprender e conhecer novas tecnologias que podem expandir o seu potencial. Com isso, você já se destacou. Então eu vou deixar um desafio aqui para você. Durante esse tutorial, eu usei um clone da minha voz criado por IA. Comenta aí se você descobriu qual foi esse momento. A primeira etapa, você vai botar o objeto, né? Se eu digitar aqui no prompt só boy, botei aqui garoto, ele vai gerar aqui para mim imagens aleatórias de um garoto que eu ainda não dei nenhuma informação para ele, né? O próximo passo, a gente vai definir o ângulo da câmera, que no caso eu uso esse site aqui, é um ótimo site que tem as referências de ângulos que você pode usar, que o Midjourney já está treinado com esses termos. Então vamos voltar lá para a nossa próxima etapa. Eu coloquei aqui High Angle Shot from Behind e mantive vírgula o objeto, né, que é o garoto. Ele já me entrega a imagem com outras características, mas ele me entrega o ângulo que eu pedi, né, e o garoto. Por enquanto tem o objeto e temos o ângulo. Perfeito. Vamos agora para a terceira etapa. Eu vou escolher uma característica para esse garoto. Então eu vou botar que ele é um garoto pós-apocalíptico. Então eu mantenho aqui a mesma estrutura. O ângulo, que é uma combinação de dois ângulos. Se vocês repararem aqui, é uma combinação de dois ângulos que eu estou usando aqui. É um ângulo de cima, shoot from behind é
de costas. Então eu vou manter aqui o mesmo início. Eu vou incluir aqui na característica do garoto que ele é pós-apocalíptico. Olha o que ele já me mostrou. Já começa a gerar imagens pós-apocalípticas, mas respeitando a mesma estrutura. A próxima etapa, eu vou escolher uma ação para esse garoto, né? Então eu vou botar ele sentado, olhando para o horizonte. Então a gente segue aqui com o ângulo, um garoto pós-apocalíptico, sentado, olhando no horizonte. Agora ele já me entregou o garoto sentado. Agora a gente vai escolher a próxima etapa, é o cenário. Eu coloquei que ele está num deserto do Rio de Janeiro. Ó, que interessante. A próxima etapa, eu vou escolher a resolução. Como a gente está querendo fazer trailer de filme, a gente vai usar a resolução 16:9. O mesmo prompt, o início, garoto apocalíptico, sentado olhando pelo horizonte, vírgula, deserto Rio de Janeiro. Esse comando da resolução, ele já é um comando extra no prompt, que você tem que digitar dessa maneira aqui. Tracinho, AR, que é Aspect Ratio, e você coloca o 16:9. Esses outros comandos que estão aqui, eles já estão configurados no Settings. Aqui eu configuro o remix e tal, mas isso aqui é um assunto para uma outra aula. Então vamos seguir aqui. Eu coloquei agora o Aspect Ratio 16:9, correto? Então tá aqui, ele já me entregou uma imagem 16:9. O próximo passo é a iluminação. E aí existem diversos comandos de iluminação. Eu resolvi colocar aqui o Volumetric Light. Para pesquisar tipos de iluminação, eu vou recomendar para vocês esse site aqui, o GitHub. Que aqui não só iluminação, tá? Aqui é uma biblioteca completa de prompts e referências. Tem estilos de design, artistas, materiais. E tem aqui, ó, lighting. E aqui você consegue ter uma inspiração de modelos de luz que você pode usar para o teu prompt. Eu usei o Volumetric Light. E aí coloquei aqui, Volumetric Light. Ele já me entregou Ele não está tão diferente do resultado anterior, porque ele já estava com uma luz volumétrica. Mas eu já garanti no prompt que eu quero que ele mantenha essa luz volumétrica. E o próximo passo, que é o último passo, é a cor. Então a gente vai escolher uma paleta de cor para o nosso prompt. Então mantive aqui toda a estrutura do prompt anterior. E no final eu coloquei Origin and Two Colors, que é a paleta que eu escolhi. E aí ele me entregou esses resultados aqui, que já estão bem maneiros, né? E aí eu vou passar para vocês uma dica extra, que você, além de toda essa engenharia para você montar o prompt, nessa ordem que eu tô passando para vocês, vocês podem, no final do prompt, você pode colocar uma referência artística que você quer que o seu prompt utilize. Então aqui tem essa galeria aqui, o link vai estar na descrição. Vocês conseguem ter um acesso a diversos artistas aqui, diversas opções de prompt para vocês se inspirarem aí. Vou usar o Arthur Adams como referência e vou botar lá no meu prompt: ilustrado by Arthur Adams. Não esqueci de botar o Aspect Ratio 16:9. E aí, ó, que bacana. Muito foda, né? Aí eu gostei dessa daqui. Essa aqui é da minha imagem final. Comenta aí qual que vocês acharam mais maneiro. Com base nessa estrutura de prompt, a gente foi produzindo as imagens. A gente identificou no roteiro os frames que a gente queria ter no nosso trailer. E foi produzindo as imagens com a mesma estrutura de prompt, para chegar nesses resultados que vocês estão vendo aqui. Beleza? He played very good Steve Pinar, but I don't better goal. Bom, imagens criadas. Agora vamos colocá-las em ordem. Criar aqui um storyboard para visualizar todas elas e ver se elas fazem sentido juntas. Pessoal, vou passar uma dica rápida para vocês aí de Photoshop. Para você mesclar duas imagens de maneira simples, você vai fazer o seguinte: eu cortei aí o planeta que eu queria inserir nessa imagem, né? Posicionei ele aí.
converti para Smart Object, dupliquei, rasterizei a layer, vou selecionar ele e a camada de baixo, vou ali em cima, Edit, Auto Blend Layers, e aqui eu marco Stack Images, ok, ele já mistura ali de forma maneira. Aquela camada que eu dupliquei, eu vou colocar ela em Overlay e vou botar a opacidade dela em 75%. Para dar um brilhinho eu boto um Alter Glow, dá uma configurada aqui no Glow, e é isso, tem aqui a imagem mesclada. Bom pessoal, agora a gente vai chegar nesse site aqui, o Runway, vou deixar o link aí na descrição para vocês. É muito simples o processo, vou fazer o login, você pode fazer o login com a sua conta no Google. Assim que você entra no site, a gente vai vir aqui ó, em Gen 2, e o processo é muito simples. A gente vai carregar uma imagem, e eu vou abrir aqui as imagens que a gente preparou no Midjourney, na ordem que eu coloquei lá no Storyboard. Já vou abrir aqui a primeira imagem, só que antes de clicar Generate, eu vou nas configurações, que eu quero me certificar aqui que o Interpolate esteja desmarcado. Em teoria, Interpolate seria bom, só que por enquanto não está muito refinada essa opção aqui, ela acaba deformando muito a imagem, eu prefiro deixar desmarcado. Isso aqui é a seed, caso você queira repetir a mesma animação, você copia a seed para outras imagens, ele vai buscar se for um zoom in, esse tipo de coisa. Aqui eu vou manter o upscale e vou remover o watermarker, que é uma opção para quem tem um plano pago. Tá? Como eu precisei comprar mais segundos para fazer esse vídeo, eu tenho condição de remover o watermark aqui. Mas você com uma conta grátis você consegue fazer, você tem até 125 segundos, se eu não me engano, para produzir vídeos de até 4 segundos. Então dá para fazer bastante take aí, né? O problema é que ele vem com a marca d'água e não tem como exportar em Full HD. E aí agora a gente vai gerar a imagem, uma por uma, nesse esquema aqui. E aí ele gerou 4 segundos de vídeo, não é exatamente o que eu tinha imaginado, eu estava imaginando uma outra coisa, vou até dar um feedback aqui, que a composição não está muito boa. E agora vou testar de novo, vou tentar marcar ali a seed, ver se ele vai agora e clique em Generate. Ó que doideira, hein? That's hot. Pô, ficou bem diferente também, mas serve pra uma outra coisa. Nem sempre o resultado vai ser o que você imagina, mas acaba que agora eu vou adaptar. Eu gerei 2 imagens dessa primeira, eu vou usar uma no início e a outra no final. Vou carregar aqui mais uma imagem. Algumas ficam perfeitas. Olha essa aqui, é muito maneira. E eu fui fazendo esse processo com todas as imagens. Eu tinha 20 imagens no meu storyboard e fui animando uma por uma nesse esquema aqui do site. Vocês viram, é super simples, basta um clique, uma pequena configurada. Se você não gostar do resultado, pode gerar de novo, que ele vai gerar um resultado diferente. Você pode mudar a seed, mas é bem simples, né? Só que a gente não vai parar por aqui. Eu vou animar 2 cenas dessas do storyboard dentro do After, porque eu quero ter o controle do movimento. Eu vou mostrar para vocês técnicas também avançadas de animação, que você não fica dependendo só de plataformas com IA. É uma forma manual, mas você consegue fazer de graça. Chegamos na parte braba. Bom, vou importar aqui o Depth of Field. Quem assistiu a primeira aula viu como a gente faz esse Depth of Field, que a gente vai usar dentro do After no efeito Displacement Map para dar essa profundidade 3D na imagem. Se você não viu como é que faz isso, corre lá, vou deixar o card aqui. Lá eu explico em detalhes de como faz essa técnica. Vou passar aqui rapidinho. Como eu fiz, que foi basicamente a mesma coisa. Eu coloquei o Displacement na camada. Vou pré-compor a camada onde está o efeito, arrasto para o lado, criei uma câmera e linko na câmera os parâmetros para eu ter o controle do efeito através da movimentação da câmera. Feito isso, a gente pode já animar a nossa câmera. Eu marquei aqui os keyframes de um movimento sutil, vou dar uma refinada aqui no gráfico para ter um easy in. Agora o que eu quero é fazer esse lago mexer. Eu vou duplicar a camada do fundo, vou pegar a Pen Tool, e vou criar uma máscara
no formato do lago. Essa máscara não precisa ser exata, porque depois a gente vai dar um feather e vai ficar sutil ali a mistura com a imagem do fundo. Terminei a máscara, vou aplicar um efeito chamado Turbulent Displace, que eu consigo dar um efeito de onda na água. Eu vou configurar aqui o Amount e o Size. Vou deixar o Amount é a quantidade, né? Eu vou deixar em 15 e o Size, que é o tamanho, eu vou deixar em 40. Vamos animar a água mexendo agora. Marco um keyframe no offset, jogo por início da composição e agora eu arrasto para a direção que eu quero o fluxo da água. Agora eu preciso animar a máscara para poder acompanhar o movimento da câmera. Eu vou marcar o primeiro keyframe e vou marcar o último. E no caminho vou criar os frames de interpolação dessa máscara. Vai ter que fazer o mínimo de frames possível. Ó, já tá funcionando. Próximo passo, eu vou aplicar o Optical Flares, que é um plugin pago do VidCopilot. Quero colocar um sol aqui nessa imagem. Eu crio uma camada de ajuste, aplico o Optical Flare, vou mexer aqui no Options e vou buscar aqui um preset interessante. Vou usar esse. Agora eu faço um pequeno ajuste aqui no flare para ele não ficar tão forte. Vou posicionar aqui um pouco fora do quadro para ficar só os raios entrando. Mas se a gente der play, você percebe que ele não está 3D, não está integrado na imagem ainda, está uma camada solta. Mas isso é fácil de resolver. Ali no Position Mode eu mudo para 3D. Agora, ó, quando eu dou play, ele acompanha o movimento da câmera. E o lago está mexendo. Já tá ficando interessante, né? Agora eu quero colocar umas aves voando. Primeiro eu vou entrar aqui no YouTube, vou procurar por Flying Birds Green Screen e vou usar um aplicativo chamado 4K Video Downloader. Quem não conhece, vou deixar aí o link também para vocês na descrição. Baixei as aves, vou aplicar o Key Light para recortar o fundo verde e o Tint para pintar elas de branco. Transforma a camada em 3D clicando nesse quadradinho aqui. Vou posicionar ela um pouco mais profundo da imagem. E vocês podem reparar que as bordas ainda tá estranho ali, os pássaros sumindo. Para resolver isso eu faço uma máscara bem grosseira, coloco inverte e dou um feather. Pronto, temos as aves e a cena está completa. Agora a gente vai animar a janela da nave se movimentando com o fundo trocando. Que a gente vai conectar com a cena da nave que vem em seguida. Então eu importei para dentro do Photoshop todos os fundos. Recorto aqui a janela. Vou separar a janela do fundo. Duplico a camada. Agora eu vou completar o fundo com um Generated Fill. Vou inverter a máscara. E aplico o Generated Fill no fundo. Vou repetir esse processo em todas as imagens agora. É importante salvar as camadas separadas no Photoshop e nomear elas direitinho. Então eu nomeei aqui janela, fundo 1, fundo 2 e fundo 3. Bom, aqui eu fiz o seguinte, eu importei o PSD com as camadas separadas e eu quero dar um movimento de aproximação da janela. Então para isso eu preciso criar um efeito de parallax entre a janela e o fundo, porque eles vão se aproximar de mim em velocidades diferentes. Então eu criei um null object, linkei os 3 fundos no nulo e fiz uma escala para o nulo e uma escala para a janela. Só que a escala da janela é maior que a do nulo. Além disso eu coloquei um wiggler no position para dar esse efeito de caminhada, né, dos passos. À medida que você caminha, ela dá uma pequena balançada. Para fazer isso, você marca um keyframe no position. Vou refazer aqui, ó. Você marca um keyframe no position, joga ele pro final, marca o outro no início igual, seleciona os dois. Você vai abrir essa janelinha aqui, Wiggler. Caso ela não esteja aberta, você vem aqui em Window e marca aqui o Wiggler que ela aparece. Aqui é a frequência e aqui é a amplitude. No caso, eu quero uma amplitude de uns 10 e uma frequência
quantas vezes por segundo aqui, eu vou botar de 3 vezes por segundo. Eu vou aplicar. O que eu costumo fazer é que às vezes fica um pouco demais. Você pode tentar acertar pelos parâmetros, mas se você estiver satisfeito com o movimento, você pode selecionar os keyframes, segurar Alt, arrastar o último, você vai espalhar ele por toda a comp aqui, igualmente. Então você deixa mais lento por igual. Foi assim que eu fiz o movimento de caminhada para a janela. Coloquei aqui um Adjustment Layer com um Gaussian Blur para dar um foco inicial, para começar um pouquinho desfocado o fundo, e ele foca nos primeiros segundos. E em contrapartida, eu coloquei um foco aqui um blur na janela, que à medida que se aproxima, ele vai ficando desfocado a parte interior da janela, que aí o foco vai lá para fora. E um último ajuste que eu fiz, um último detalhe, foi colocar o Optical Flare como esse solzinho. Eu coloquei um flare em cada imagem para ter um movimento de luz. Aqui eu botei desse lado, aqui eu botei aqui em cima. E aí tá pronto a animação da janela. Agora eu vou fazer um track na cena da nave. Vou prender uns flares na parte de trás dela aqui. Então eu vou abrir aqui a aba do tracker, clico em Track Motion. Em seguida eu vou marcar a rotação também. Quero Position e Rotation desse track. Ele me dá 2 pontos de tracking. Eu vou botar aqui um de cada lado e clico em Play. Assim que ele fez os pontos de tracking, eu crio um nulo. Vou em Edit Target e coloco o nulo como target. Depois clico em Apply, XY e OK. Assim ele gera os keyframes no nulo. Agora eu vou criar um Adjustment Layer para aplicar o Flare. Optical Flare, coloco em Over Original. Agora eu vou linkar esse Position no nulo. Eu abro aqui as opções do Optical Flare, clico com Alt no Position do Optical Flare e vou linkar ele com Position no nulo. Agora o Flare está preso na nave. Faço a mesma coisa com os outros flares. Sim, galera, meu After travou. Perdi 2 horas de trabalho com essa... Só montar, rapaziada. Confesso que eu fiquei tão ansioso para montar depois que eu preparei as imagens, que eu nem esperei atuar, né? Ela tava dormindo aqui. Quando ela acordou, ela quis me matar, porque ela que faz as chamadas da Globo lá, ela queria ter caprichado nessa edição, mas eu acabei fazendo no After mesmo. E fui pelo modo mais prático. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como eu fiz. É uma montagem bem simples, na verdade. Então eu tô mostrando para vocês aqui como eu fiz um lettering e em seguida eu dupliquei esse lettering e fui intercalando ele com as imagens. A música que foi um pouco mais chatinha, que eu peguei uma música de trailer aqui na Envato, dei uma picotada nela, fui reordenando aqui para chegar no clima e no tom exatamente que eu queria. E é basicamente isso. O Tony, quando acordou, pediu para eu fazer algumas alterações em ordem de take. E a gente finalizou. Essa piscadinha aqui foi um sólido branco que eu criei. Botei a opacidade piscando 100 e 0%. E é isso, finalizado. Bom, espero que vocês tenham gostado e o próximo vídeo tá muito maneiro, hein? A gente vai explorar algumas ideias que podem te render um canal no YouTube com a ajuda da IA. Você não vai acreditar no que é possível conquistar com a técnica do zoom infinito. Preparem-se para descobrir o passo a passo dessa técnica e quem sabe transformar o seu hobby numa fonte de renda, hein? Nos vemos nessa jornada. Abraço! Gravando. Isso. Eu não tô formulando Vamos explorar. Do mau contato. Você. Capitão. Ai, socorro. Foi difícil. Caralho.